Para a exposição bíblica nessa noite, vamos tomar como referência a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 13. 2 Coríntios, capítulo 13, e vamos ler do versículo 1 até o versículo 10, mas o foco da minha exposição serão os versos 5 a 9. 2 Coríntios 13, vamos ler do versículo 1 a 10. E o foco da exposição serão os versículos 5 a 9, onde nós temos a exortação e oração de Paulo pelos coríntios. A palavra de Deus nos diz: esta é a terceira vez que eu vou ter convosco. Por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda questão será decidida. Eu já o disse anteriormente e torno a dizer, como fiz quando estive presente pela segunda vez, mas agora, estando ausente, o digo aos que outrora pecaram e a todos os mais que, se outra vez for, não os pouparei. Posto que buscai prova de que em mim Cristo fala, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso em vós. Porque de fato foi crucificado em fraqueza, contudo vive pelo poder de Deus. Porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele para vós outros pelo poder de Deus. Examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se é que já não estáis reprovados. Mas espero reconheçais que não somos reprovados. Estamos orando a Deus para que não façais mal algum, não para que simplesmente pareçamos aprovados, mas para que façais o bem, embora sejamos tidos como reprovados. Porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Porque nos regozijamos quando nós estamos fracos e vós fortes, e isto é o que pedimos, o vosso aperfeiçoamento. Portanto, escreva estas coisas estando ausente, para que, estando presente, não venha usar de rigor, segundo a autoridade que o Senhor me conferiu, para edificação e não para destruir. Amém, a bendita palavra do Senhor. Mantenha a sua Bíblia aberta para acompanhar a exposição bíblica. Vamos orar. 2 Coríntios 13, 5 a 9 será o foco dessa exposição. Senhor, nós somos gratos por esse momento quando, como povo do Senhor, nós entramos na Tua presença. E nós te louvamos porque, de várias formas, o Senhor já falou ao nosso coração através dos elementos desse culto ao Senhor. O Senhor mesmo prescreveu como deseja ser adorado. E nós usamos esses elementos que o Senhor nos ensina para te adorar. A leitura, a oração, os cânticos. E agora é o momento onde nós vamos ouvir a pregação da palavra, reconhecendo que o Senhor mesmo fala ao nosso coração. Quando a Tua palavra é interpretada fielmente e as Escrituras são pregadas de forma fiel, nós cremos que o Senhor fala mediante o Espírito pelas Escrituras. Apesar da instrumentalidade do vaso frágil humano, nós sabemos que o Senhor está falando. E é por isso que esse momento é importante para o Teu povo como igreja. E rogamos que o Senhor faça com que o nosso coração se aqueça em Tua presença, almeje ouvir aquilo que o Senhor tem a nos dizer. E que a Tua palavra converta, repreenda, transforme, conforte, console, porque nós sabemos que ela nunca volta vazia. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Quem gosta de fazer teste, prova? Geralmente nós não gostamos muito, não gostamos nem mesmo de ouvir falar nessa palavra, você precisa fazer um teste.
Eu sei que muitas crianças, talvez você tenha até alguns testes próximos e você fica preocupado, você precisa estudar, você precisa se preparar. Nós não gostamos muito de ouvir essa palavra. Nós temos uma grande dificuldade com o exame. Mas há uma dificuldade muito maior na vida cristã, que é a dificuldade do autoexame. É a dificuldade em você testar a si mesmo, de você avaliar a si mesmo, de você escrutinar a você mesmo à luz da palavra de Deus. É exatamente isso que Paulo está ensinando aqui aos coríntios, a importância do autoexame. E ele então ora pelos coríntios para que eles cheguem à completude, à perfeição. Mas era imprescindível na vida daquela igreja o autoexame. Isso também é muito importante na vida cristã. Toda piedade cristã, ela está profundamente fundamentada no autoexame. Os nossos pais reformadores e os seus sucessores falaram e escreveram exaustivamente sobre a importância do autoexame na vida cristã. Algo que a nossa geração simplesmente esqueceu. Mas essa é uma verdade bíblica trazida pelo apóstolo Paulo. Ele diz exatamente isso no versículo 5: examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé, provai-vos a vós mesmos. Paulo então traz essa poderosa exortação sobre os coríntios, sobre a importância do autoexame. Mas antes de considerar esse texto, vamos nos lembrar do contexto onde ele está inserido. Está nessa carta, essa segunda carta de Paulo aos Coríntios, que é chamada Carta das Lágrimas. É uma carta onde nós muitas vezes vemos o sofrimento de Paulo por aquela igreja. Na verdade, é a quarta carta de Paulo aos Coríntios. A primeira que nós temos, na verdade, é a segunda, e essa seria a quarta. Então, a primeira e a terceira, elas se perderam, não aprove, não foi da vontade de Deus que elas fossem preservadas. E Paulo escreve essa carta de uma forma bastante pessoal para uma igreja problemática, uma igreja onde ele envia Tito para tratar de vários problemas, e ele então está planejando a terceira viagem. Ele quer mais uma vez visitar a igreja de Corinto. Ele vai dizer isso no capítulo 13, versículo 5, esta é a terceira vez que eu vou ter convosco. E Paulo então está profundamente preocupado com a fé daquela igreja. Embora ele os chame de santos, mas o tempo todo Paulo mostra uma grande preocupação. E a preocupação maior tinha a ver com o ensino, com as divisões, com o uso prático dos dons espirituais, com o pecado que não estava sendo tratado ali dentro da igreja. Existia um perigo pior ainda, que era o fato de muitos deles estarem rejeitando o ensinamento apostólico. Isso era terrível. Então, uma das razões de Paulo escrever essa carta era exatamente para averiguar a fé, provar se eles de fato estavam na fé. Tanto é que Paulo inicia e termina falando sobre o autoexame. Se você voltar um pouco para o capítulo 2, logo no início, no versículo 9, ele diz o seguinte: foi por isso também que vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obedientes. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Então ele começa falando sobre exame, sobre prova, sobre teste, e termina falando sobre teste. Capítulo 13, versículo 5. E qual era o problema? É que várias pessoas estavam questionando a autoridade apostólica. Ele vai tratar exaustivamente aqui no capítulo 10 até o capítulo 13 sobre isso. E o questionamento era muito sério. As pessoas estavam dizendo: será que Cristo realmente fala pelo apóstolo Paulo? Será que ele tem essa autoridade toda? E é por isso que ele inclusive vai dizer aqui no capítulo 13 exatamente isso, quando ele diz assim, versículo 3, posto que buscais prova de que em mim Cristo fala. Eles queriam prova, eles queriam alguma coisa. Será que Paulo realmente fala, é um apóstolo da parte de Cristo? Eles queriam prova da integridade do apóstolo Paulo. E aqui Paulo, então, vai fazer aquilo que nós chamamos de virar a mesa. Ele diz assim: vocês querem prova de que eu realmente, vocês querem testar a minha vida, o meu ministério como apóstolo, mas na verdade eu quero que vocês testem a vocês mesmos. Vocês precisam testar a fé de vocês.
E esse é o contexto aqui do capítulo 10 ao capítulo 13. Então aqui o capítulo 10 ao versículo 13, esse capítulo, essa seção, aliás, do livro, onde eles questionam a autoridade apostólica. E aqui o capítulo 13 é a parte final do livro, onde Paulo vai falar dessa terceira viagem e vai fazer essa exortação. Aqui nós encontramos nos versos 5 e os versículos, até os versículos 5 e 6, uma exortação, onde Paulo vai exortar os coríntios sobre a importância do autoexame. E logo em seguida, no versículo 7 a 9, ele vai fazer uma oração por eles. Versículo 7, exatamente isso. Estamos orando a Deus para que não façais mal algum. Então, literalmente, essa sessão ela é dividida em 4 partes. Você tem a introdução, do versículo 1 ao versículo 4, onde ele introduz o desejo de visitar os coríntios, como eles tentam provar para saber se Cristo realmente estava atuando através de Paulo falando. Nós temos essa exortação, do versículo 5 e 6, onde ele exorta-os ao autoexame. Nós temos a oração, no versículo 7 a 9, onde Paulo ora pelos coríntios. E nós temos a conclusão, do versículo 10, onde Paulo explica por que ele está escrevendo. Então, o foco da minha exposição nessa noite é analisar o coração dessa sessão, que é a exortação e a oração que Paulo faz pelos coríntios. Então, o tema do sermão, e se nós tivéssemos um tema que resumisse a tese, o argumento central dos versos 5 até os versículos 9, seria um apelo ao autoexame e uma oração por perfeição ou completude. Será o tema da exposição nessa noite. Um apelo ao autoexame e uma oração por perfeição. E há 2 ideias muito lógicas aqui. Primeiro, 5 a 6, uma exortação ao teste da fé e o perigo da reprovação. É isso que Paulo vai fazer. Uma exortação ao teste da fé e o perigo da reprovação. E segundo, uma oração por completude em Cristo. Versículos 7 a 9. Então, vou repetir para aqueles que quiserem notar o tema: um apelo ao autoexame e uma oração por perfeição. Primeiro, uma exortação ao teste da fé e o perigo da reprovação, versículos 5 e 6. E segundo, uma oração por completude em Cristo, versículos 7 a 9. Então vamos analisar os versos 5 a 6. Paulo, então, começa fazendo aqui uma exortação ao teste da fé e o perigo da reprovação. Como eu expliquei, um grupo em Corinto estava julgando e testando o apóstolo Paulo. Eles queriam uma prova, é exatamente isso que ele diz, eles queriam uma prova. Versículo 3, posto que buscais prova de que em mim Cristo fala. E agora Paulo vai, como eu expliquei, virar a mesa e vai dizer: será que vocês realmente estão na fé? E ele começa com essa exortação. E no grego, na língua grega, nesse texto, há uma grande ênfase na palavra vocês mesmos. Vocês mesmos devem primeiro examinar-se. Vocês mesmos devem provar-se. Vocês devem fazer isso com vocês. Paulo não tinha a menor dúvida de que ele era um apóstolo. E o fato dos coríntios estarem rejeitando a mensagem, a autoridade apostólica, já era um indício terrível. E é por isso que Paulo diz assim: vocês agora devem aplicar um teste sobre vocês. Vocês mesmos. Essa é a grande ênfase. E Paulo aqui vai usar 2 palavras para definir esse exame. A primeira, que está na sua Bíblia, é examinai-vos. A palavra grega aqui é literalmente teste, é de onde vem a palavra testar. Algumas vezes essa palavra é traduzida no Novo Testamento por prova, como o Tiago fala sobre a prova, no sentido de provação. Algumas vezes essa palavra é traduzida no Novo Testamento por tentação. E, geralmente os tradutores para o português e para diversos idiomas, eles observam o contexto. Quando é um teste que tem a ver com o sofrimento, para o crescimento espiritual, eles traduzem a palavra por prova. Quando é um teste que tem a ver em relação ao pecado, eles traduzem por tentação. Mas é a mesma palavra. Então, essa ideia, esse verbo, peirasmo, essa palavra e esse conjunto de palavras
tem a ver com, literalmente, uma prova. É determinar a natureza de alguma coisa, esse verbo peirazo, é determinar a natureza de alguma coisa, submetendo isso a um teste. Então, talvez uma tradução melhor, em vez de examinar, seria: vocês devem testar-se a si mesmos. Ao invés de estarem tentando me testar, vocês deveriam testar a si mesmos. Testem a si mesmos. Aplique esse teste em vocês mesmos. Essa é a primeira palavra que ele usa. Examinai-vos. A segunda palavra, observe o texto comigo, é provai-vos. E aqui Paulo vai usar uma outra palavra. Nós vamos encontrar, eu expliquei bastante quando eu estava expondo a carta de Tiago, porque Tiago vai usar exatamente essas duas palavras. Primeiro ele vai usar aqui, Paulo, peirazo, essa ideia de determinar a natureza de alguma coisa, submetendo a um teste. E a segunda palavra aqui, dokmazo, tem a ver com uma ideia de testar a genuinidade de alguma coisa. Era uma palavra muito usada na época para você, por exemplo, testar se um ouro é verdadeiro, testar objetos preciosos. É um teste mais rigoroso, mais profundo, para saber se aquilo é verdadeiro ou não. Então, da mesma forma que Tiago usa essas duas palavras em outro contexto, obviamente, no contexto de provação, de tentação, Paulo agora vai usar essas duas palavras no contexto de teste da nossa fé. Então ele está dizendo, você precisa testar a sua fé, e você precisa ver se a sua fé é genuína. Ele diz, testai-vos a vós mesmos, eu poderia até traduzir, e testai de uma forma muito mais profunda a vós mesmos, se estás na fé, se realmente você está na fé. Esse é o objetivo. O primeiro é, teste para ver se vocês realmente estão na fé. Provem isso. Busquem isso. Vejam se a fé de vocês é genuína. E que fé é essa? Obviamente ele está se referindo à fé em Cristo. A palavra fé, ela tem vários significados no Novo Testamento. Ela poderia significar aqui a ideia do corpus doutrinário, ou seja, se eles estão nessa fé apostólica, tem esse sentido. Ou um sentido mais experimental, no sentido de estarem na fé verdadeira, crendo verdadeiramente no verdadeiro Evangelho, se eles estão firmes no verdadeiro Evangelho. Ou talvez aqui essas coisas estejam todas englobadas, ou seja, Paulo diz assim, vocês precisam testar se vocês estão verdadeiramente na fé em Cristo, se vocês são cristãos verdadeiros. Vocês precisam fazer esse teste. Mas tem que ser um teste profundo, não pode ser um teste superficial. E é por isso que ele usa essas duas palavras que, embora tenham um significado, uma semântica bastante parecida no grego, mas a segunda, a ideia de prova, tem a ver com a ideia de algo mais profundo, para ver se algo realmente é genuíno, se é verdadeiro. Paulo diz, vocês precisam provar se a fé de vocês é verdadeira. E por que ele está dizendo isso? Bom, porque os coríntios não estavam mostrando isso. Muitos deles, não todos obviamente, mas muitos naquela comunidade não estavam mostrando uma fé verdadeira. Uma fé verdadeira. E quando nós olhamos essas duas palavras da língua grega, nós aprendemos várias coisas. Primeiro, elas estão em uma ordem imperativa, ou seja, é uma ordem. O autoexame não é algo que nós podemos ou não fazer na nossa vida cristã. O autoexame não é uma opção onde você escolhe aplicar esses testes sobre você. Não, é uma ordem. Examine-se, prove. A língua grega está em uma forma imperativa, é uma ordem apostólica, é um mandamento apostólico. Nós precisamos fazer o autoexame. Mas na língua grega, além dessa forma imperativa, está em uma forma presente, que na língua grega indica algo diário, constante. É uma ordem, e esse autoexame precisa ser feito de forma constante, diária em nossa vida. Nós precisamos aplicar esse teste, esse autoexame. Será que realmente eu estou na fé? Será que realmente eu estou vivendo como um verdadeiro cristão? Será que eu sou um cristão de fato?
Obviamente nós gostamos diariamente de falar, de comentar, de olhar a vida dos irmãos, das pessoas, dos vizinhos, dos irmãos da igreja, de julgar, de olhar, observar, mas Paulo diz, vocês devem examinar primeiro vocês mesmos. Algo diário. Na língua grega está em uma forma ativa, o que significa que nós devemos aplicar a nós mesmos, envolve uma ação. Você não fica passivo, você não espera uma circunstância, você ativamente faz isso, aplica isso, diariamente. Esse é um teste que tem um assunto. O que é que eu vou testar? Eu vou testar a minha fé. Eu vou averiguar o valor da minha fé, se eu sou um cristão verdadeiro, se eu não sou um cristão verdadeiro, como é que eu estou vivendo? Como é que eu estou vivendo em casa? Como é que eu estou vivendo na família? Como é que eu me relaciono com as pessoas? Eu vivo como um cristão verdadeiro? Se eu tenho temor a Deus, como é que eu vivo a minha vida na igreja? Eu preciso aplicar em todas as áreas da minha vida. E Paulo continua. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Ou seja, ninguém que tem Cristo nele pode viver como quer. E esse é a profundidade do teste. Será que Cristo realmente está em mim? A mudança, eu me pareço com Cristo, eu me identifico, e o nome cristão significa exatamente isso, Cristo em mim. Será que eu vejo em minha vida Cristo? As pessoas veem isso em mim? Será que Cristo está em mim? E Paulo então conclui com uma advertência muito séria. Veja o final do versículo 5. Final do versículo 5 diz assim: se é que já não estáis reprovados. E aqui ele vai usar a mesma palavra para prova, só que adicionando o A negativo. Se é que vocês não estão reprovados. Ou seja, você testou, a sua fé foi colocada sob escrutínio, sobre teste, e quando você testou realmente, você descobriu que você não passou nele. Você foi reprovado. E aqui Paulo, obviamente, faz uma advertência, ele não está dizendo, ele diz, se é que vocês não estão reprovados. E, obviamente, aqui Paulo está lidando com duas possibilidades. Primeiro, um cristão verdadeiro que não está vivendo conforme a palavra de Deus ensina. Ele não está vivendo a sua fé, a sua vida com Cristo de uma forma autêntica. Essa é uma possibilidade. E ele, então, está tirando nota ruim nos testes. E a segunda possibilidade é alguém que se parece com um cristão, que tem cara de cristão, que tem um falar de um cristão, que anda com a Bíblia, mas que não é um cristão. Não nasceu de novo, não foi transformado. E a vida dele mostra isso. Ele não é um cristão verdadeiro. Ele foi completamente reprovado. E Paulo está trazendo essa advertência. Cuidado, para que vocês não estejam reprovados. Se é que vocês já não deixaram de passar nesse teste. É que não já estáis reprovados. E Paulo logo em seguida vai lembrar que o cristão verdadeiro, ele nunca está reprovado. Ele diz assim, versículo 6, mas espero reconheçais que não somos reprovados. Os cristãos verdadeiros nunca são reprovados. Por quê? Não apenas porque eles fazem o autoexame, mas porque eles buscam viver realmente de forma autêntica Cristo em sua vida. Eles têm uma fome, um desejo de se parecerem com Cristo, de andarem com Cristo, de obedecerem a Cristo, de amarem, de viverem perto de Cristo. Um cristão verdadeiro, nesse processo de autoexame, ele nunca toma os outros como base. Geralmente, quando nós vamos fazer testes ou provas, é muito comum, você diz, bom, eu tirei um 7, mas o 7 foi a melhor nota da turma, eu estou ótimo. Não é assim? A prova valia 10, mas você tirou um 6, um 7, ainda foi o melhor. Um monte de gente estava muito pior do que você. E você se sente o máximo.
Mas o alvo desse teste é Cristo. O alvo é 10. E você então olha para ele, para a vida dele, a obediência dele, a vida de oração dele, o temor que ele tinha ao Pai, então você se compara com você. Você olha as Escrituras, os mandamentos de Deus, como você tem vivido, a vida de obediência, e aí então você, à luz de Cristo, da palavra de Deus, vai fazer esse autoexame para descobrir a sua real nota. E aqui Paulo diz, vocês precisam testar a fé. Então o tema desse teste é um tema espiritual. E é o tema mais importante da nossa vida. É um assunto espiritual. Vocês estão realmente na fé? Não é somente examinar se nós conhecemos as doutrinas, ainda que elas sejam importantes, mas como essas doutrinas afetam a nossa conduta, a nossa forma de pensar, a nossa forma de vida. Doutrinas sem vida, sem prática, a fé bíblica reformada, sem a experiência, não significa nada, irmãos. Nós precisamos viver as verdades. E é por isso que isso é importante, é uma ordem. É um assunto crítico. Nada é mais importante, mais crítico na vida cristã do que avaliar o estado da sua alma, o estado espiritual da sua vida. Não existe nada mais importante. E é por isso que é fundamental o autoexame. Não só para saber o estado da minha vida espiritual, se eu nasci de novo, se eu sou um cristão, mas saber se realmente eu estou pronto para a eternidade. Há inúmeras pessoas que não estão prontas. É por isso que há sempre o perigo do auto-engano. Achamos que estamos bem e não estamos bem, por falta do autoexame. E é por isso que Paulo, então, logo em seguida vai orar por eles. Ele diz o seguinte, versículo 7. E agora oramos a Deus para que não façais mal algum, ou seja, para que eles não seguissem o caminho mau, não para que simplesmente pareçamos aprovados, mas para que façais o bem. Paulo está detectando um outro problema. Ele diz, eu oro em primeiro lugar, veja que oração profunda do apóstolo, não apenas para que você não faça aquilo que é mal, aquilo que é desagradável a Deus, ou que você pareça que está aprovado, você parece que está bem na sua vida espiritual, mas não está. Os coríntios achavam que eles estavam aprovados, e ele continua. Mas para que façais o bem, embora sejamos tidos como reprovados. Ele, é melhor ser tido como reprovado. Veja, eles achavam que Paulo estava reprovado como apóstolo, mas Paulo estava completamente aprovado diante de Deus. É um tom profundamente irônico aqui. E eles, pelo contrário, se achavam aprovados, mas estavam completamente reprovados aos olhos de Deus e de Cristo. E Paulo diz, é por isso que eu oro por vocês, para que vocês não apenas apareçam aprovados, mas que vocês sejam de fato, para que essa aprovação seja verdadeira. E uma das coisas terríveis na fé cristã e na religiosidade é exatamente aquilo que Jesus condenou durante o seu ministério, que é a hipocrisia. A hipocrisia faz com que você realmente se pareça o melhor dos cristãos. Era assim que um fariseu se sentia em sua época. Ele estava no melhor dos mundos, ele olhava para as pessoas, como Jesus fala lá em Lucas, no capítulo 18, o fariseu então olhava para aquele publicano, e ele se via e dizia assim, Senhor, muito obrigado, porque eu não sou como esse homem. Eu jejum, eu dou o dízimo.
E a hipocrisia faz realmente com que você tenha esse ar de soberba. E os fariseus tinham isso, então eles gostavam de orar nas praças, eles gostavam de jejuar e de mostrar sua espiritualidade para as pessoas, entristecer o rosto. Eles gostavam da aparência. E Jesus assim, mas eles já receberam a recompensa deles, não era ser visto? Eles não devem esperar mais nada de Deus. E o tempo todo no Sermão do Monte, Jesus está dizendo em secreto, a oração em secreto, a esmola em secreto, a vida com Deus em secreto. E Deus vai te recompensar. E todo ser humano, meus irmãos, nós temos essa tendência à glória, à síndrome de Lúcifer. Aquela doença que ele plantou no coração de Eva e depois de Adão. Vocês serão iguais a Deus. Vocês são grandes. É por isso que nós vemos em muitas igrejas, a prática de muitas igrejas, o culto de muitas igrejas é uma reprodução da glória, do desejo de aparecer, de ter o seu nome, de ter holofote. E nós, às vezes, entramos nessa vida da aparência, da religiosidade. E achamos que estamos aprovados. Bom, afinal de contas, você está na igreja de manhã e à noite, o que é que pode dar errado? Pode tudo estar errado, se o seu coração não estiver verdadeiramente adorando a Deus. Você pode ler a Bíblia, mas não tem uma atitude de temor, de obediência. Você pode ler a Bíblia diariamente. Ou você pode orar, mas você já não tem comunhão com Deus. Você acha que está aprovado, mas não está. E é por isso que Paulo ora, e ele continua. Porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Ou seja, a verdade de Deus e o ensinamento apostólico estabelece o real estado da nossa vida espiritual. E você não tem nada o que dizer. A palavra de Deus, ela é essa verdade, e você não pode fazer nada contra a verdade. Você precisa reconhecer. E é por isso que esse autoexame precisa ser feito diante de Cristo e das doutrinas essenciais para avaliarmos a nossa fé. E você não pode fazer nada. Se a sua vida não está conforme a palavra de Deus, você não está bem. Não importa o que você diga. Não importa o que você faça. Ninguém pode nada contra a verdade. A palavra de Deus vai estabelecer o real estado da nossa vida, das nossas almas, de como nós estamos vivendo a nossa fé. Nós podemos enganar o pastor, o conselho, a igreja, o esposo, a esposa, o vizinho, mas não um Deus que vê todas as coisas. Nada podemos fazer contra a verdade, a não ser nos submetermos a ela. E Paulo então conclui dizendo o seguinte: porque nos alegramos quando nós estamos fracos e vós fortes. E isto é o que pedimos. Veja o alvo da oração de Paulo, o vosso aperfeiçoamento. A palavra grega que ele usa aqui literalmente significa a vossa completude. Esse era o objetivo da oração de Paulo. E essa palavra que Paulo usa aqui na língua grega para completude, obviamente é uma completude no sentido de que eles se parecessem com Cristo. Essa ideia é usada por Paulo lá em Colossenses, nós vimos em um dos sermões, eu estou expondo Colossenses pela manhã, em um dos sermões, quando Paulo diz que o seu alvo era apresentar todo o homem perfeito em Cristo, completo em Cristo, parecido com Cristo. Então esse era o alvo da oração de Paulo, era que eles chegassem a essa completude, essa vida cristã autêntica, esse cristianismo verdadeiro. Essa era a razão da sua oração, para que eles chegassem a essa completude, para que eles passassem no teste, para que eles não fossem reprovados, para que quando eles analisassem a vida deles, eles dissessem: bom, eu não sou perfeito, eu sou um pecador, mas com a graça de Deus eu percebo que eu estou melhor do que há
2 anos atrás do que quando eu conheci a Cristo. Eu estou vendo um crescimento espiritual na minha vida. Eu sinto um desejo profundo de me parecer com Cristo. Eu confio mais nele do que antes. E esse assunto, irmãos, é um assunto, e esse texto nos traz uma doutrina muito importante que vai ser tratada em nossa confissão de fé, que é sobre a certeza da salvação. E a nossa confissão de fé ela é muito precisa quando ela trata sobre a certeza da salvação. A primeira coisa que a confissão de fé diz é o perigo da falsa certeza. E o evangelho arminiano dos nossos dias tem trazido exatamente isso. Ele diz, levante a mão, e as pessoas levantam, e agora você é um crente, você foi transformado, e muitas pessoas levantam as mãos, frequentam as igrejas, mas as vidas são as mesmas. Não houve transformação profunda, não há autoexame. E muitas pessoas acham que têm a certeza da salvação, mas é uma segurança carnal. E é por isso que nós somos quase 1/3 da população brasileira que se intitulam como evangélicos. Mas quais foram as mudanças profundas, qual foi o impacto que essa multidão causou na sociedade? É mínimo, irmãos. Porque muitos têm essa falsa segurança. É a falsa segurança. E como é que a gente tem a verdadeira segurança? Bom, primeiro, baseado naquilo que Cristo fez por nós, na sua obra de satisfazer a justiça do Pai, na justificação pela fé, no verdadeiro evangelho, no perdão que nós temos em Cristo. Esse é o aspecto, como nós chamamos, subjetivo da nossa fé, da nossa salvação. Eu sei que Cristo morreu por mim, eu sei em quem tenho crido. Mas além desse aspecto subjetivo da fé, do que Cristo fez por mim, essa fé, ela se manifesta em obras, em mudança, naquilo que é chamado as marcas da salvação, as evidências da salvação. Então, quando você aplica esse exame, é preciso ter evidências. E nós vamos encontrar várias delas. Por exemplo, uma delas, João vai falar na sua epístola, aquele que diz que conhece a Deus e não guarda os seus mandamentos é o quê? Mentiroso. Essa é uma evidência. Você não obedece à lei de Deus, você não guarda a palavra de Deus. É mentira a sua fé. Não é verdadeira. O teste de amar os irmãos, aquele que ama a Deus e odeia os seus irmãos, não pode dizer que ama a Deus. Esse é um teste. A vida de obediência à palavra de Deus, o testemunho interno do Espírito que atesta que somos filhos de Deus, há várias evidências, o desejo de estar perto do povo de Deus, a frequência à igreja, o culto público, são evidências que mostram que houve uma transformação. O seu testemunho, a sua vida santa, são obras, evidências, para que a certeza da sua salvação não seja falsa. E a confissão de fé também vai ensinar algo importante. A importância de buscarmos essa segurança enquanto nós estamos aqui. Um crente verdadeiro, ele pode passar por algum momento de dúvida sobre a sua salvação? É até possível. E é por isso que ele precisa constantemente ir até Cristo e, ao mesmo tempo, olhar essas marcas na sua vida. Ver, examinar, para que ele passe, então, nesse teste. Examine-se, provem-se. É por isso que Paulo ora, para que vocês sejam completos, para que vocês passem nesse exame. Nada podemos contra a verdade, senão a favor da verdade. Há um hino antigo, composto por William Featherstone, escrito quando ele tinha 16 anos de idade. Eu fico impressionado como aquelas gerações antigas dos reformadores, dos seus sucessores, eles tinham tantos jovens tementes a Deus, uma juventude onde eles tinham tantas experiências profundas com Deus, muito diferente, muitas vezes, da nossa geração.
Ele compôs esse hino que expressa a sua alma, ainda naquela época, 16 anos. Eu vou apenas ler uma estrofe desse hino que diz assim: meu Jesus, eu te amo, eu sei que tu és meu, por ti renuncio a todas as loucuras do pecado, meu gracioso Redentor, tu és o meu Salvador. Se alguma vez te amei, meu Jesus, é agora. Que coisa maravilhosa. Se alguma vez te amei, é agora. É isso que Deus quer de nós. Quando nós fazemos essa autoinquirição sobre a nossa alma, nós temos que mostrar o nosso amor por Jesus, confessar sinceramente os nossos pecados e mostrar esse amor hoje, agora. Como diz o texto que nós lemos: hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então, por quê? E aqui eu quero trazer algumas aplicações práticas para a nossa vida. Qual é a necessidade do autoexame em nossa vida? Por que nós precisamos tanto disso? Porque o pecado ainda está presente em nós. E o pecado tem essa capacidade de nos enganar. Como a palavra de Deus diz em Jeremias 17, 9, o nosso coração é profundamente enganoso. É por isso que Baxter alertava e dizia assim: não dê crédito aos seus corações tão fácil e confiantemente. Não acredite nas mentiras do seu coração pecador. É por isso que nós temos que praticar o autoexame. Porque nós temos um coração enganoso. Jesus diz que é de lá que vem o homicídio, o ódio, a raiva, os maus pensamentos. É por isso que eu tenho que praticar o autoexame, analisando as minhas emoções, os meus pensamentos, as minhas atitudes, as minhas práticas, as minhas escolhas, à luz da palavra de Deus, e se elas, de alguma forma, mostram que eu me pareço mais com Cristo. Nós precisamos disso. E é por isso que Jonathan Edwards, ele diz o seguinte, comentando o texto de Hebreus 3, 12 e 13, ele diz assim: como o pecado é tão enganoso, e como temos muito pecado no coração, é difícil julgar nossos próprios caminhos com justiça. Por causa disso, deveríamos fazer um autoexame diligente e nos preocupar em descobrir se há em nós algum caminho mau. E ele então cita o texto de Hebreus, quando o autor de Hebreus, capítulo 3, versículo 12 e 13, diz assim: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Nós precisamos do autoexame, porque o nosso coração é pecador, enganoso, mau. Mas nós precisamos do autoexame por causa dos nossos pecados secretos, por coisas que estão lá, que muitas vezes ninguém sabe, mas Deus que vê sabe. E é por isso que Davi ora no Salmo 139, versículo 23 e 24, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Obviamente Davi, ele conhecia os seus caminhos, as suas escolhas, mas ele disse assim: olha de forma mais profunda para a minha vida, sonda-me no meu íntimo e vê se há alguma coisa errada em mim, e me guia pelos teus caminhos. Davi está reconhecendo que muitas vezes existem pecados desconhecidos, não percebidos em nosso coração. E nós precisamos do autoexame diário, profundo, para detectar isso. Edwards comenta também, falando sobre o autoexame: todos nós deveríamos nos preocupar em saber se vivemos com algum tipo de pecado que até nós mesmos desconhecemos. Talvez existem coisas, práticas, pensamentos da sua vida que são pecados.
Veja a tendência dos nossos dias ao desespero. Nós vivemos uma geração completamente desesperada, mentalmente, dominada por maus pensamentos, por ansiedade, por medo do amanhã, medo do futuro, uma geração completamente adoecida. E esses assuntos são tratados não como pecados, por não confiar na providência de Deus, mas como terapias. O autoexame nos ajuda a refletir sobre isso. Será que eu realmente tenho confiado que Deus cuida da minha vida? Por que eu tenho medo do amanhã? Se nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo. E é por isso que nós precisamos do autoexame, é um dever necessário. E é por isso que Paulo usa o plural, examinai-vos. E obviamente ele pode dizer, bom, aqueles que não estão vivendo o verdadeiro cristianismo, vocês devem se examinar, os demais não, mas ele não faz essa distinção. Ele usa o plural, toda a igreja. Então, se você se acha um bom cristão, você deve se examinar. Porque o padrão da vida cristã é alto mesmo. E se você se vê como um péssimo cristão, você precisa se examinar diariamente, constantemente. É necessário, é importante, mas nós temos que ter um padrão. O padrão é a própria palavra de Deus, é o próprio Cristo. E esse padrão é elevado. E é por isso que nós precisamos do quebrantamento do Espírito. Porque é o Espírito que Paulo diz que milita contra a nossa natureza carnal. É por isso que nós precisamos dos meios de graça, da leitura, da meditação da palavra, de uma vida de oração, de práticas espirituais mais profundas, de sermos mais diligentes em nosso dia, em nossa vida, em nossa comunhão com o Senhor, porque quanto mais perto nós estamos do Senhor e da sua palavra, mais nós nos parecemos com Cristo, e menos nós seguimos o nosso coração pecador, irmãos. E quanto mais distante você está de Deus, da palavra, da oração, dos sacramentos, da igreja, do culto público, mais o seu coração vai se manifestar, mais o pecado será latente na sua vida. Não há mistério na vida cristã. É por isso que nós precisamos da graça do Espírito, da obra do Espírito. Thomas Watson, ele diz o seguinte, o autoexame, sendo um ato reflexível, é difícil. É difícil olhar para dentro de si e ver a face de sua própria alma. O olho pode ver tudo, menos a si mesmo. Esse ato reflexível é difícil. O autoexame é como entrar, lembra aqueles filmes de terror? Aquelas casas mal assombradas que, vez por outra, abre uma porta e tem algum susto em você, quando você começa a se aproximar de Deus, da sua palavra. A palavra de Deus, ela começa perfurando, quebrantando, colocando a sua boca no pó. E é por isso que os puritanos chamavam esse ato de automeditação na prensa da alma. Por um lado você lê as escrituras, os deveres, você se autoexamina, aplica a palavra para você, e você se vê mais distante, você diz, meu Deus, quanto Deus precisa mudar em minha vida, quantas áreas, quantos enganos há no meu coração, quantos pensamentos terríveis. Por um lado, você tem a palavra e os deveres e os mandamentos, e por outro lado, você se vê um pecador, e isso vai pressionando, até que eles e você então olha para você mesmo e diz, meu Deus, tem misericórdia da minha vida, socorro, Senhor. Eu sou um pecador. Esse grito de socorro da alma, que é fruto do autoexame, desse ato reflexivo, que o hipócrita jamais fará, mas que um cristão verdadeiro fará. Meu Deus, tem misericórdia de mim. Não me deixa agir como os ímpios, não me deixa seguir o meu coração, me ajuda a obedecer a Tua palavra, Senhor. E você então vai buscar a graça e o poder
do Espírito. Resumindo, o alvo do autoexame é único. E todo autoexame só tem um final nesse caminho: Cristo. O autoexame nos leva a Cristo, nesse desejo profundo de nos parecermos com Ele em um mundo mau. Em demonstrarmos aquela obediência amorosa, verdadeira que Ele tinha para com o Pai. Esse é o alvo do autoexame. É um desejo de nos parecermos com Cristo. E lembrando a música que aquele jovem compôs: se alguma vez te amei, meu Jesus, é agora. O Senhor quer o seu coração. É isso que o Senhor está dizendo a você nessa noite, usando as palavras de Salomão lá em Provérbios, quando ele diz assim: filho meu, me dá o teu coração. E o que o Senhor quer é o nosso coração. Ele quer você. O seu amor completo, total, absoluto, por Cristo. É tudo o que o Senhor quer. É que você o ame, como Jesus disse, de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o seu entendimento. Que Deus nos ajude a amarmos o Senhor assim. Vamos orar. Bendito Deus, nós louvamos e exaltamos o teu nome. Obrigado pela tua palavra, que é uma bússola de fato para a nossa vida. Nós nos colocamos diante do Senhor reconhecendo que precisamos muito de Ti, da graça, do quebrantamento, da obra do Espírito em nós, desse desejo profundo de santidade e desse desejo de nos parecer com Jesus. É misericórdia de nós, Senhor, para que possamos fazer esse autorreflexivo profundo sobre nós mesmos. E eu te peço por cada criança, jovem, adolescente, casal, família, porque nós, como igreja do Senhor, só seremos uma igreja verdadeira, firme, se de fato vivermos a Tua palavra verdadeiramente. Se as doutrinas que tanto zelamos aqui em nossa igreja forem vividas e praticadas. E é por isso que nós precisamos da graça do Senhor. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém.